A liturgia de hoje, desse 29º do tempo comum, desse domingo, desse sábado, melhor dizendo, ela tem uma receita para cada um de nós. Ela tem um formulário para nos indicar como nós podemos vencer o mundo que está tão nodiado, o mundo que se encontra machucado, o mundo que se encontra, não seria demagogia dizer, destruído. Então a liturgia de hoje nos apresenta o remédio que faz com que esse mundo se torne um mundo bom. O remédio que a liturgia nos oferece é o remédio da perseverança. Para nós assim compreendermos, portanto, a liturgia de hoje, talvez seria interessante nós olharmos para o contexto que Jesus conta essa parábola. Olhando para o contexto, nós já vamos de cara compreender o que Jesus quer quando ele fala essa parábola. Nós víamos que no dia de domingo, na semana passada, que está tão próximo a nós, Jesus fazia a cura de 10 homens, de 10 leprosos, de 10 pessoas que tinham dificuldade de se relacionar com a sociedade. Depois viemos uma semana que Jesus, por várias vezes, ele se encontrava com dificuldade com os fariseus, os mestres da lei, os escribas, aqueles que eram cultos, que compreendiam a doutrina, porém não viviam a doutrina. Na quarta-feira, nós tivemos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E aí, então, nós tínhamos a liturgia interrompida daquele curso contínuo de São Lucas e nós líamos o Evangelho de João. Mas se nós fôssemos ler o Evangelho de Lucas, nós veríamos que Jesus, ele foi convidado na terça-feira para estar na casa de um fariseu. E nessa casa, ele começa a conversar com aquele fariseu. E a controvérsia vai só aumentando. E depois nós víamos na quinta, no dia de ontem e no dia de hoje de manhã, nós víamos não poucas vezes Jesus também que estava na dificuldade. E é nessa miscelâmica, é nesse contexto, então que os fariseus, novamente, eles fazem uma pergunta a Jesus. E eles dizem assim: Senhor, o reino de Deus, quando virá? Não é que eles estavam preocupados em viver o reinado divino. Não é que eles estavam preocupados em crescer na fé. Eles tinham uma sã curiosidade para ter um domínio sobre o reinado de nosso Senhor. Nosso Senhor que tantas vezes falou do reinado que Ele vem instaurar aqui na terra. Então esses fariseus, eles queriam saber quando o reino virá. Eles estão curiosos. E Jesus então, diante dessa fatalidade, ou melhor, dessa pergunta, desse questionamento, Jesus fala: olha, o reino de Deus, Ele não pode dizer que está ali e nem aqui. O reino de Deus está no meio de vós. Bom, isso é o que os nossos textos brasileiros nos apresentam. Mas se nós olharmos para o texto original, nós veremos que Jesus, ele é mais categórico na resposta. Quando nós olhamos para a Septuaginta, aquela Bíblia que São Jerônimo traduziu do latim, nós vemos que na Septuaginta está a seguinte maneira: Regnum Deus intra vos est. Ou seja, o reino de Deus está em vós e não no meio de vós. Consegue notar a diferença? Não é no meio, está em vós.
intra vós. Orígenes, um grande escritor da igreja, um grande filósofo, ele vai dizer no grego, tuteu auteu, auto basileia tuteu auteu. O reino está em vós. Existe um padre dominicano, seguidor de Santo Tomás de Aquino, chamado Reginald Garrigou-Lagrange. E Garrigou-Lagrange vai dizer que o reino de Deus, ele nada mais é do que a vinda de nosso Senhor no meio de nós. E quando nosso Senhor veio no mundo, ele trouxe um pedacinho do céu também a nós. Esse reino de Deus, esse reino dos céus, nós só poderemos compreender vivendo os sacramentos. De maneira especial, o sacramento da confissão, da Eucaristia. Mas tudo se inicia com o sacramento do batismo, onde nós recebemos a graça divina. É assim que nós vamos compreendendo que o reino dos céus já se encontra dentro de nós. À medida que nós confessamos, que nós permanecemos no estado de graça, nós conseguimos vislumbrar o reinado divino. À medida que nós comungamos, e comungamos bem, nós conseguimos perceber o reinado divino. Ora, vocês podem dizer, mas padre, os fariseus, eles não tinham Eucaristia. Jesus estava vivo, os fariseus não tinham a confissão. Jesus não tinha instituído ainda, de fato. Mas eles tinham o próprio autor da graça diante deles. E eles queriam acusar, e de fato acusou, de fato pegou, de fato condenou, crucificou e de fato matou o autor da graça. Então é com esse teor da graça é que nós vamos compreender então a liturgia de hoje. Jesus, então, nessa polêmica, ele fala de uma parábola, novamente uma parábola. Nós que a cada final de semana estamos lendo parábolas, ele vai dizer uma outra parábola. E aqui ele fala de um homem que é injusto, mas pratica justiça. Que coisa é essa? E fala de uma mulher viúva, que moralmente estava sendo discriminada, não somente pelos seus, mas pela sociedade que envolvia, que ela convivia. E esse juiz, que era injusto, ele faz uma justiça, porque aquela mulher persevera. Aquela mulher, ela não tinha uma arte eloquente do falar, não tinha uma boa retórica. Aquela mulher, com certeza, ela não frequentou escolas para ter uma persuasão, mas aquela mulher tinha algo que os outros não tinham. Aquela mulher tinha uma insistência, uma perseverança, uma repetição. Então notem que ela não tinha persuasão, ela não tinha uma retórica, mas ela tinha uma repetição. Se nós olharmos para a história, nós veremos que Napoleão Bonaparte, o imperador da França do século XVIII, ele vai dizer que a repetição é algo que os marqueteiros fazem. E é isso que nós vemos no século passado, no século XX, é isso que nós vemos no dia de hoje, século XXI, a repetição. Quando uma empresa quer vender a sua mercadoria, ela repete, os comerciais repetem, os anúncios repetem, a fala repete,
Ou seja, mais do que retórica, mais do que a eloquência do falar, é a insistência. Isso no mundo social. Agora voltemos para o mundo espiritual. Aquela mulher, aquela viúva, ela insistiu, perseverou. E por que perseverou? O juiz falou, né? Vou fazer-lhe justiça para que não venha agredir-me. Ora, se o injusto fez justiça, imagine aquele que é o justo por excelência. Se o injusto, ele fez justiça em vista de algo, imagine o justo por excelência não fará algo querendo que nós cheguemos aos céus. E é por isso que Jesus vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Não seria demagogia nós dizermos que nós estamos numa sociedade onde nós temos o prazer muito assim latente em nós e aquela saciedade que nós procuramos muito rápida. Essa rapidez que algo que nós queremos vem a nós, faz com que nós esqueçamos da vida de oração, faz com que nós não, assim, voltemos os nossos olhares para Deus. Por isso que Jesus termina a sua parábola dizendo: e o filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Tudo inicia com o reinado de Deus. O reinado de Deus que me gera a graça que me proporciona viver a fé que só é possível tê-la se eu sou perseverante. Aquilo que nós vemos na primeira e na segunda leitura. Na primeira leitura nós víamos a figura de Moisés. Moisés, enquanto ele estava com os braços abertos, ele vencia. Com os braços fechados, cansados, outro vencia no lugar. Nós não temos mais Moisés, nós temos o próprio nosso Senhor, com seus braços abertos. Quando nós estamos diante do braço aberto de nosso Senhor, nós vencemos, se perseverarmos, se lutarmos. Se nós distanciamos dos braços abertos, nós até saciamos dos nossos desejos. Consequência, desesperamos da vida. É isso que nós vimos no apóstolo Paulo. São Paulo, ele escreve ao seu amigo Timóteo, dizendo: persevere. A palavra que ele diz: seja firme na verdade. E quem que nos persevera? Quem nos dá credibilidade para perseverar? Senão o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não conseguimos continuar a nossa batalha. Nós não conseguimos continuar a nossa vida. Não esqueçamos, nós estamos no mês do rosário. Outubro, mês do rosário. E quando nós pegamos o rosário em nossas mãos, nós lembramos automaticamente da figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi agraciada. E porque foi agraciada, ela se tornou perseverante. É essa graça, é essa perseverança que nós vivemos aqui na terra. Aqui na terra nós chamamos de graça. Quando nós partimos dessa para melhor,
como dizem por aí, nós encontramos a glória. No céu chama glória, mas na terra chama graça. Sem graça não chegamos na glória. Todos nós queremos glória, poucos de nós vivemos a graça. Que Nossa Senhora, ela possa nos auxiliar, a queraritomen, aquela que está cheia de graça, possa nos conceder as graças necessárias.